Pode sentar, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor a todos vocês. Como foi dito, meu nome é Anderson, casado com aquela que ficou em casa, pai do João e do Tiago, que também ficaram em casa, que não dá para vir todo mundo, que aquela brinca, né? Para cansar, eu canso em casa. Que os meninos não param. Só o Paulinho, o mais velho, que está aqui comigo. É uma alegria estar com vocês aqui. Pastoreio a Igreja Vivo por Ti, em Brasília, há 8 anos. Sou missionário de tribos urbanas há 15 anos e apaixonado por Jesus há 20. O Senhor tem nos dado a graça de liderarmos alguns projetos para com a igreja dele. 3 dos que eu mais me identifico é o Noem, que é um projeto de discipulado de homossexuais e resgate de transexuais. Comecei a falar um pouco ontem, né? Muito da falha nossa como igreja é que a gente é bom de confronto e péssimo de amor, né? Então tem muita gente disponível, por incrível que pareça. Tem amigos do outro lado do muro, então é necessário às vezes coragem da parte da igreja para ela transicionar e amar algumas pessoas socialmente invisíveis, né? E o Senhor tem nos dado essa graça e a gente tem desenvolvido esse projeto e Ele tem proporcionado alguns frutos, graças a Deus. Nós temos também a liderança do Missão Imersão, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo para o cuidado de pastores em depressão. Alto índice, infelizmente, de suicídio até entre líderes, né? E nós estamos fazendo já algumas mobilizações esse ano. A gente quer comprar uma fazenda para construir um local de recuperação espiritual, emocional, familiar de pastores. E graças a Deus, os grandes líderes do Brasil já aderiram porque reconheceram, né? Porque é como eu sempre digo, quando as pessoas perguntam, pastor, por que você se envolve com problemas sociais tipo a homossexualidade? Porque eu penso como pai. O motivo não é o homossexual, o motivo são os pais do homossexual. Porque o gay vai para o inferno até que o gay seja o seu. Até doer em você. Até bater na porta, na sua porta, e você vai desejar que igrejas, pastores estejam perto desse problema e possam estender a mão para você e cooperar com a sua vida, com a sua família. Então, eu sou um pastor intenso e eu vou falar um pouco disso durante a pregação, mas eu quase entrei num processo de depressão. Então, eu creio, aprendi com um homem de Deus que Deus te dá unção, autoridade e compaixão onde você sofreu, para que você evite que outras pessoas sofram onde você sofreu. Eu passei fome quase a minha vida inteira, então ninguém passa fome perto de mim. Nem que eu venda minhas coisas. Eu tenho um filho autista, eu fui matriculá-lo na natação, ele adora água. E ele não tem noção, onde ele vê água, ele pula. Então eu fui matriculá-lo e o rapaz rejeitou e gritou. Foi mal educado no meio da academia. E ali eu tive que tomar uma decisão. Ou eu pulava em cima dele, e saía na capa do jornal, pastor agride homem, pastor desmaia homem em academia de natação. Ou eu ouvia o que o Espírito Santo de Deus estava me falando naquele exato momento. Filho, exclusão dói, não dói? Dói. Então nunca, como homem, como cidadão, nem como pastor, nunca exclua ninguém. Então, se você enfrentou alguma dificuldade na sua vida, Deus quer te dar autoridade, unção e compaixão e transformar a sua ferida num testemunho. Deus é poderoso para isso. E o último projeto, e o que eu mais gosto, porque sou nordestino, eu dei o nome de Leões Nordestinos, que é um projeto de construção de cisternas. A gente mantém missionários, envia comida e procura
Procura não, porque a gente trabalha mais no interior do Piauí. Então, no interior do Piauí, no sertão, só tem água salgada, quando você encontra água. Então, como a gente ainda não desenvolveu a estrutura para comprar um dessalinizador que custa R$26 mil, a gente constrói a cisterna de alvenaria e coloca água que dura ali 10 meses. E a gente faz um pacto com a família. A gente vai te dar uma cisterna se você der água para alguém também, da vizinhança. Então vou falar mais no final, a gente vai passar um vídeo. Um vídeo amador para você ver a verdade, que a gente não quer profissionalizar o amor nem a graça. Então a gente tem prazer nisso que faz. E eu falei 3, mas eu vou falar 4. Um dos principais projetos é o nosso trabalho com casais e homens. Eu tenho rodado o mundo, pregado o evangelho, e a crise de masculinidade é uma crise mundial. Eu achei que era uma crise no Brasil, mas é uma crise no mundo. Os homens estão fugindo de todas as suas responsabilidades na sociedade, no lar e na igreja. E o Senhor também tem dado essa graça para a gente fazer com que homens acordem do que Larry Crabb chamou de o silêncio de Adão. E no silêncio de Adão, ou você cria o problema para a mulher, ou você se omite em resolvê-lo. Por isso que cada dia mais a configuração familiar é a mãe e o filho. O homem criou, aspas, o problema e disse, não é meu, não é minha responsabilidade de resolver. Então é urgente isso, urgente de doer. Então ore por nós, porque às vezes não é fácil. De um lado a gente tem a religiosidade e do outro lado a gente tem o liberalismo, e a gente só quer a coluna do meio. A gente só quer amar, pregar o evangelho e deixar que Deus mude e transforme as pessoas. Então de um lado tem pessoas dizendo, não ame os diferentes, e do outro lado, os diferentes estão querendo relativizar a palavra. Aí é um desafio que a gente precisa muito de intercessores. Então, toda vez que lembrar de nós, ore por nós. Porque coragem nós temos e a gente precisa da igreja nos cobrindo. Então, a palavra que Deus me deu há 15 anos é que Ele me levaria a lugares que geralmente um cristão normal não quer ir. Então, eu não tenho amor à minha reputação. Se Ele mandar ir, eu vou. E eu preciso de você me cobrindo, me enviando. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Um verso antes dos 2:1 é 1:11. No final do 1:11 está escrito, nessa época eu era copeiro do rei. Aí você pula para o 2:1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Ataxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive medo e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim possa chegar a ajudar. Que me seja dada também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo,
e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Verso 15. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhavam as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam sua arma. Até aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre coragem. Muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque quando nós recorremos a Deus a partir das nossas questões, demandas, necessidades, nós esperamos que Deus faça o milagre sem que isso faça com que a gente empenhe algum esforço. Por exemplo, você pega a mulher do fluxo de sangue. Pedro censurou Jesus quando Jesus perguntou: quem me tocou? Quando eu entendi pela primeira vez aquela passagem, eu chorei muito na presença do Senhor. E eu falei: Senhor, por que isso? Pedro disse: a multidão te espreme, te pressiona. E como você pergunta quem me tocou? E por que eu chorei muito? Porque diante de uma multidão como essa, as pessoas não conseguiam acessar Jesus porque consideravam de alguma maneira Jesus comum. Elas estavam habituadas à presença de Jesus, então a presença de Jesus já não fazia mais tanta diferença. Eles não conseguiam acessar o código, a genética secreta de Jesus. Eles se relacionavam com a carne, como Paulo diz: se conhecemos Jesus na carne, não o conhecemos mais dessa maneira. Então Paulo e tantos outros que obtiveram a revelação da identidade de Jesus, não consideravam Jesus comum. Então, cada encontro com Jesus, por mais que eu fosse discípulo dele, era um novo encontro, com novas possibilidades, com novas perspectivas. Nós já estamos, me desculpe a palavra, adestrados em nossa relação com Deus. É como se nós soubéssemos já o próximo passo que Deus vai dar. Não tem mais a surpresa, não tem mais a paixão que move coisas impossíveis, que deixa a gente na expectativa do próximo passo. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando a nossa fé é vívida, a gente não domina o processo, a gente não domina Deus. Deus não é um gato, a Bíblia diz que ele é um leão e você não pode domesticar um leão. Um leão é livre por si mesmo. Mas aquela mulher criou o seu caminho, que é o nosso grande problema. Por exemplo, se afirma que a depressão é a patologia do século, comum. Brasília, extremamente comum, infelizmente. Por onde você vai, depressão é quase que uma máxima. E vários são os motivos e vários são os gatilhos e eu não quero me atentar a eles. E quando a gente vai buscar auxílio, seja espiritual, seja psicológico, a gente vai buscar a intervenção do psiquiatra, a gente vai buscar a intervenção do psicólogo, a gente vai buscar amparo no pastor, mas as pessoas estão esperando um príncipe num cavalo branco, aguardando sua redenção. Porque, por exemplo, a intervenção do psiquiatra vai te dar uma intervenção medicinal que vai, às vezes, subtrair você da realidade.
vai deixar com que a sua vida se torne mais lenta na percepção, porque eu acho que um dos motivos da Grande Depressão é que Augusto Cury diz que uma criança de 10 anos hoje tem mais informação do que um imperador romano de sua época. Informação, não é sabedoria. Então, uma má notícia na época do meu avô demorava uma semana para chegar. Hoje não. Você acessa seu celular e você já tem inúmeras intervenções mundiais que aceleram seu estresse, sua ansiedade, portanto, aciona gatilhos e você não consegue processar tanta informação e aquilo aguça, acelera seu processo de depressão. Então, as informações chegam sem a capacidade de assimilação. Então, a gente se coloca num lugar de vítima, não que não existam motivos reais, esperando que um príncipe do cavalo branco venha, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o outro, seja Deus, seja a igreja, seja o pastor. E as pessoas não criam seu caminho, porque a única possibilidade, a intervenção vai passar, o herói ele não fica para sempre. Você só consegue desenvolver um caminho sustentável quando você, independente de suas dores e da realidade dolorosa que você está vivendo, decide criar o seu caminho. Quando você protagoniza a sua história, quando você sai do lugar de vítima. Porque ninguém tem o poder de tirar você de onde você está. E aqui eu vou dizer uma heresia pessoal. Nem Deus pode tirar você de onde você está se você não tomar uma decisão. As pessoas estão esperando. E a mulher do fluxo de sangue mostra para nós que o caminho extraordinário de Deus não é a espera, é a coragem. Ah, pastor, eu vou desistir, mas você nem tentou. Você nem jogou todas as fichas, você nem apostou. Porque é fácil nós lermos a história daquela mulher, mas o contexto é extremamente complexo, extremamente difícil. E ela venceu inúmeras barreiras sociais e teológicas, doutrinárias, por assim dizer, por causa da enfermidade dela, da impureza da enfermidade dela. Então ela venceu todas as probabilidades. E ela criou o seu caminho e ousou acessar o código secreto de Jesus. É como se Jesus fosse uma conta bancária celestial. A identidade de Jesus fosse o cartão e a senha fosse a coragem daquela mulher. Ela pegou o cartão, que é a identidade de Jesus, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Se ao menos tocar a orla de suas vestes, que já sinalizava promessas do povo hebreu. Se ao menos tocar a orla de suas vestes, eu serei curado. E ela vai lá, passa o cartão, passa a senha, aí Jesus percebe que o saldo caiu. Alguém sacou. Alguém me tocou. Aí Pedro, porque trabalha na lógica. Uai, como assim, Jesus? Porque para aquela mulher Jesus não era comum. Para aquela mulher o encontro com Jesus sempre vai ser um encontro de possibilidades. Quem aqui se prepara no domingo para vir a presença do Senhor, a casa do Senhor, a fraternidade da família de Deus, com expectativas no coração? Quem aqui acorda dizendo: eita, Senhor, mais um dia de possibilidades? Quem aqui acorda dizendo: Senhor, qual vai ser a boa do dia? Hoje eu dou ou hoje eu recebo? Hoje eu sou abençoado ou hoje eu sou a bênção? Eu oro por quem hoje? Quem ora por mim hoje? Eu realizo o milagre na vida de quem? Quem realiza o milagre na minha vida? A gente já perdeu essa...
Infelizmente, a igreja cada vez mais tem se tornado a plateia dos espectadores e não mais a família missionária de Deus. Porque, como eu comecei a dizer ontem, muitos de nós, e quase todos de nós, vêm congregar para receber a bênção, mas um número bem reduzido vem congregar porque é o abençoador. Muitos vêm em busca do milagre, poucos vêm dizendo, eu sou o milagre. Usa-me. E eu escolhi essa história de Neemias para a gente poder ver 3 pontos que eu tenho me atentado no último mês. Que é adoração, trabalho e guerra. Qualquer um desses 3 pontos isoladamente cria um cristão imaturo. Se você é um adorador, você diz, olha, eu vou adorar e Deus vai trabalhar em meu favor. Aí não acontece, você fica místico. Aí a sua obediência é uma moeda de troca. Eu adoro e vou fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa por mim. Se você é só um trabalhador, você vira o filho pródigo que fica, cheio de amargura, é zeloso, sem intimidade. E tem um terceiro que é o guerreiro, né? Tudo é espiritual, tudo é angelical, tudo é diabólico, mas nem trabalha para Deus e nem adora a Deus, só fica esquisitão. Olha o diabo ali, olha o diabo acolá. É igual umas pessoas vinham para mim, eu falei, mas por que Deus dá a você uma visão aberta? Qual o motivo de Deus fazer você ver o demônio? É para tomar uma atitude, é para trabalhar. Eu não vejo o demônio. Estou lendo um livro do Bispo JB em Brasília e ele diz, para muitos cristãos, e as livrarias evangélicas provam isso, o diabo é o centro da nossa fé. Ele diz, há pregadores do evangelho que são propagandistas do diabo. Olha o diabo, olha o diabo, olha o diabo. Está na roupa, está no canal, está no filme, tá? Não, se ele está, manda ele embora. Certa vez eu vi uma resposta tão espetacular de um pastor e alguém perguntou, por que não tem libertação na sua igreja? Eu nunca vi ninguém endemoniar na sua igreja. Aí eu falei, eita, vamos pegar o pastor agora. Aí o pastor riu com toda a classe e disse, porque só há demônio onde há desobediência. E eu ensino a Bíblia para os meus discípulos. E o demônio já saiu quando eles decidiram obedecer à palavra. Porque foi isso que Jesus Cristo disse. Saiu. A casa ficou limpa. Se você não é discipulado pela palavra, a casa vai continuar desocupada e você vai ser habitado. Então só tem demônio onde há desobediência. Se há obediência, não precisa libertar você, entendeu? Porque o que está escrito na palavra não é a oração de libertação te libertará. Não, conhecereis a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. E a verdade te libertará. Então as pessoas, 20 anos de fé, ainda dando crédito a alguém que já está vencido. Olha, pastor, o diabo. Que diabo? É Jesus, irmão. O diabo não pode dominar o ambiente no qual Jesus é amado. Se tua família ama Jesus, o diabo não tem poder lá. Se o teu dinheiro adora Jesus, o diabo não tem poder sobre o teu dinheiro. Se tua vida vive em torno da glória de Jesus, que diabo? Acho que foi T.L. Osborne que disse, rapaz, cadê ele? Acho que ele está aqui, ó. O meu tempo é para Jesus, não é para o diabo. Mas uma coisa é certa, una esses 3 pontos. Adoração, trabalho e guerra. Eita! Crie
Eu não vou dizer crie seu milagre, que o milagre sempre é a ação de Deus. Mas crie o ambiente, no mínimo, para que o milagre aconteça. As pessoas querem que Deus responda, mas as pessoas não dão a Deus matéria-prima. Sua obediência a Deus não proporciona um milagre, mas sua obediência a Deus é a matéria-prima para que Deus produza um milagre. Porque Deus quer, Deus pode, mas Deus não vai. Por isso o Evangelho fala de obediência. Por exemplo, hoje em dia o progressismo tornou Jesus romântico. Jesus ama. E C.S. Lewis, lá no século passado, já anteviu isso e escreveu uma apologética sensacional. Olha o que ele disse. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Parece contraditório, mas é extremamente reflexivo e transformador. Mas olha o que Jesus disse por meio da sua palavra. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu mando. Há uma grande diferença a partir desses dois pontos que eu coloquei de todos congregarem em Jesus. Todos podem congregar em Jesus. Mas a pergunta que não cala é: Jesus congrega em ti? Eu vou para a igreja. Amém. Qualquer um pode entrar na igreja. Mas Jesus Cristo não entra em qualquer lugar, não. Eu quero saber se Jesus congrega comigo e não se eu congrego como igreja. Eu quero saber se eu sou o ambiente agradável onde Ele faz morada. Eu quero saber se Ele está sorrindo em meu favor. Eu quero saber se Ele vai dizer a mim no final, servo bom e fiel. Eu quero saber se Ele está em pé para mim, como Ele estava em pé para Estevão, dizendo: eu não aguento uns camaradas que parecem comigo demais. Que Estevão sendo morto, amando seus homicidas, orando que Jesus orou, dizendo: Senhor, não atribua a eles o pecado da minha morte. Estevão orou. Aí o escritor de Hebreus diz que Jesus está assentado à destra da majestade. Estevão, em Atos dos Apóstolos, diz que viu o Filho do Homem em pé. Eu acho que era a agonia de Jesus, assim: Pai, dá licença aí, porque eu não aguento esse camarada. E levantou dizendo: eu sou o primeiro a receber. Ninguém vai receber. Então eu quero saber se eu sou amigo de Deus. Eu não quero saber se Deus é bom de proporcionar milagres. Eu quero saber se eu sou o milagre de Deus para você. E para isso é necessário coragem. Os tempos são difíceis. Só ama quem tem coragem. Eu estava refletindo enquanto pegava o avião para cá. Nós estamos diante de uma sociedade que estabeleceu a revolução dos pets. Jamais, de uma década para trás, poderíamos viajar com os nossos pets. Mas a sociedade mudou tanto sua perspectiva. Viver é uma coisa tão difícil, tão perigosa. Amar é impossível. Ser amado é um milagre. Então as pessoas transicionaram seus afetos. As pessoas transicionaram os valores de sua relação. Elas não amam o pet por amor ao pet. Elas amam o pet por transferência de suas dores. Ao ponto de muitos de nós chamar o cachorro de filho. Porque a gente não sabe guerrear, a gente só sabe, infelizmente, consumir. A gente quer o consolo, a gente quer a vida sem desafios, a gente quer a vida fácil, a gente quer um relacionamento pronto, a gente quer, mas Deus não está criando através de nós, porque para criar é necessário trabalho, e para trabalhar bem precisa adorar. Enquanto adora, a gente não pode parar de fazer
Guerra, porque enquanto amamos a Deus, o adversário das nossas almas vai jogando seus dardos nas outras áreas, até perceber do que nós somos feitos. O diabo não tem poder de construção, mas ele tem poder de influência e manipulação. Quando eu fecho um ciclo numa área, ele joga suas informações em outra área. A Bíblia diz que ele não é leão, mas ele finge que é e ruge como tal. Esperando o quê? Que você prove do que você é feito. É por isso que eu gosto de maltratar o Satanás. Como? Jesus me pede 1 e eu dou 50. Jesus chega e diz, Anderson, faça isso. Aí eu faço 20 vezes mais do que Jesus me mandou fazer. Aí o Satanás olha para mim e diz, aí eu não aguento. Porque, por exemplo, se Jesus mandou eu fazer 1 e eu discuto com Jesus se eu posso fazer 0,99, o diabo diz, vamos ficar por perto. Esse aqui é suscetível, esse aqui é inconstante, esse aqui é influenciável. Vamos ficar por aqui. Porque um homem de Deus diz, quem serve a Deus por um salário, servirá ao diabo por um salário melhor. Por isso que o mais importante que o milagre é ser um milagre. O mais importante que a bênção é ser o abençoador. Aí o diabo vê que está falando com gente grande. O diabo vê que está falando com gente que ama a glória de Deus. E vindo para o texto, não importa quem você é e onde você está, quais são as suas circunstâncias. Neemias disse, nessa época eu era copeiro do rei. Então não é o lugar que faz você. O que faz você é a sua visão. A visão que você tem do seu Deus, portanto, a visão que o seu Deus vai fazer você ter de si mesmo. Então Neemias era copeiro do rei. E estava extremamente abatido em sua alma, e o rei percebeu. Olha aqui, eu gosto de entrar e sentar, pegar meu café e entrar no texto e ficar construindo o cenário na minha mente. Eu não sei se você lê Bíblia assim. Nenhum rei, nenhuma autoridade vai estar interessado no sentimento do seu servo, do seu funcionário. Mas está escrito que o rei percebeu que Neemias, o seu copeiro, estava abatido. Por quê? Neemias era o tipo de crente que eu citei ontem. Quando trabalhar, não trabalhe para o homem, trabalhe para Deus. E quando você vive isso, vai acontecer o que Salomão disse, favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Então Neemias era tão zeloso, tão divino naquilo que fazia, em sua fidelidade nas pequenas coisas, que aquilo tocava o coração do rei. Portanto, deu graça diante do rei. O rei percebeu e perguntou, por que você está triste e não está doente? Aí Neemias, olha que maravilha, nessa hora eu orei ao meu Deus, perguntando, Senhor, chuta que é laço ou é a tua porta diante de mim? Aí o Senhor disse, meu filho, sou eu, entre, abra a porta e entre. Aí ele se voltou para o rei com ousadia. Aí ele botou logo tudo na mesa. É sobre a terra dos meus pais, eu preciso ir reconstruí-la, mas eu preciso de 2 cartas, uma para ter acesso livre e outra para ter patrocínio. Ele já foi direto. Visão. Não é o lugar que faz você, é a sua visão que faz você. Postei esses dias, Deus gosta de homens pequenos que fazem orações ousadas para a glória dele. Deus gosta quando o servo ora, me dê meu país ou eu morro. Eita, rapaz!
Aí ele levanta, dizendo, eita, alguém está entendendo. Me dê 100 homens que temam o pecado, que não queira outro a não ser Deus, e eu abalarei o mundo. Wesley disse. Aí Deus levanta, dizendo, vamos. Neemias era um deles. Se é Deus, vamos. E o rei disse, sim. Por que isso aconteceu com Neemias? Porque Neemias era um adorador. Por ser um adorador, ele recebe no DNA dele o sentimento de Deus. Eu nem terminei o que eu comecei a dizer ontem. Eu fiz uma oração complexa, mas que eu creio que mudou minha rota, estragou a minha vida. Foi, Deus, eu quero sentir o que você sente. É a pior oração que um crente que não quer glorificar a Deus pode fazer. Que você vai para João 3,16, Deus amou o mundo e deu o seu filho. Se ele fez isso é porque está doendo, sim ou não? Aí um crente ora dizendo, Senhor, eu quero sentir o que você sente. Você nunca vai ser o mesmo. Isso vai mudar tudo em você. Aí quando você, depois de ser um adorador, Deus abrir a porta do trabalho, e às vezes dá até você favor diante dos homens, os inimigos vão ser de graça. E foi isso que, por exemplo, como pastor me adoeceu. Eu achava que por amar as pessoas não seriam suas inimigas. O que me adoeceu? Todos os pastores, Senhor da glória, todos os pastores que eu ordenei até 3 anos atrás me traíram. Todos eles. Todos que eu coloquei o óleo na cabeça me traíram. Certa vez, chegou um casal de jovens no gabinete dizendo, temos 2 más notícias. Qual o senhor quer primeiro? Fique à vontade. Nós caímos, estamos grávidos. Quando ela foi terminando de dizer, estamos grávidos, a presença de Deus entrou no meu gabinete. E eu chorava. E eles olhando para mim, esperando minha reação. Nossa, é tão grave que ele está chorando. Mas não, estava o Espírito Santo dizendo, há uma grande diferença entre o fraco e o cínico. Eles não são cínicos, foram fracos, ame-os. Ame-os. Eu amei, Senhor. Aí eu disse, vocês casariam por amor ou pela gravidez? Aí eles disseram, por amor, nos amamos. Aí eu falei, vamos casar? Não, mas a nossa família crente nos abandonou, não temos dinheiro. Eu disse, eu vou falar com a liderança da igreja, a igreja vai pagar o casamento. Me dê uma data. Aí eles riram, me deram a data. Aí eu falei com a liderança, não pagamos o aluguel da estrutura da igreja naquele mês e fizemos o casamento. O púlpito era de vidro. Na hora que eu disse, eu vos declaro, o púlpito rachou no meio. Tanta glória de Deus naquele lugar. Há 12 anos, Deus me deu uma palavra que estenderia meu ministério para a Europa e para os Estados Unidos. Quando o Senhor abriu a Europa, esse mesmo casal rachou a igreja e levou 200 pessoas dizendo, o pastor rouba a igreja há 12 anos e tem uma contra secreta na França, onde ele vai pregar. Não, a minha prestação do meu carro estava atrasada 46 dias, estava no mês 1, e eu falei, Keila, pelo amor de Deus, pergunta esse povo onde está essa conta, meu carro está atrasado, a parcela do carro. Se o cristão não aprende a fazer guerra no bom sentido, se ele não sabe se colocar diante de Deus, dos homens, da igreja e do diabo, em firmeza, em convicção e até em amor, ele não sobrevive. Por isso que eu estou dizendo, adoração, trabalho e guerra. É guerra.
Judas faz parte de sua equipe. Isso destrói você ou transforma você numa pessoa mais amorosa e resiliente? Judas faz parte do pacote. Judas é um bônus. Às vezes Judas não é a nossa morte, Judas é o nosso estilingue, nosso trampolim, nosso impulso. Quando Judas aparece, a gente tem que tomar uma decisão. Ou estamos nisso por amor ou por lucro. Porque se eu depender de Judas para amá-lo, eu já perdi. Eu não posso depender de minha esposa para amá-la. Eu tenho que depender do meu amor a ele. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, porque é nesse encontro que Deus me capacita a eu cumprir o segundo mandamento, que é te amar. Isso é uma guerra. Richard Foster diz: como ferir alguém que se dispôs livremente a ser ferido? Então, se eu estou ofendido, é porque o meu amor dominava o amado. Eu me assenhorei, paguei o casamento desse casal e me tornei senhor deles. Mas o Evangelho liberta. Todos os nossos atos de amor precisam sofrer de amnésia. Uma semana depois, a gente não pode mais estar com a lembrança do que fizemos. Porque se nós lembrarmos, nos tornaremos senhor de quem nós amamos. E nunca mais conseguiremos perdoar essa pessoa. Mas na hora da traição, o que Jesus Cristo disse? Faça o que você veio fazer, amigo. E não era sarcasmo, não era ironia, era liberdade. Jesus era livre da traição de Judas. Jesus era senhor emocionalmente de si mesmo. Jesus sabia fazer guerra. Jesus sabia, viver é coisa difícil. Os meus amados são meus traidores. Só assim conseguiremos amar as pessoas de fato e de verdade, sabendo que elas são as nossas traidoras. Eu não estou chamando você ao pessimismo, eu estou chamando você ao realismo. É assim. Pergunte hoje se eu estou doente ou se eu vou adoecer até os meus 90, estou com 38 e até 90 vou frutificar. Pergunte para mim se eu vou entrar de novo num abismo emocional. Jamais. Porque eu fiz da minha dor a minha experiência, lancei o fundamento e entendi. Esse é o ser humano e ele é assim desde sempre e vai continuar sendo assim. Então eu tenho que ser livre do outro para poder amar o outro em espírito e em verdade. Isso é uma guerra, porque o diabo vem logo dizendo desiste. Tinha momentos que doía no meu corpo, estar no púlpito da minha igreja no domingo, dizendo eu não volto para cá, domingo que vem nem amarrado. Mas o primeiro mandamento fazia com que algo acontecesse dentro de mim, de domingo à noite para segunda de manhã. E eu tentava na segunda de manhã encontrar meu rancor e ele tinha sumido. Por isso que o Senhor disse, perdoa eles, Pai, eles não sabem não o que fazem. Ninguém em sã consciência quer trair, quer ferir, né? Então é maior que as pessoas, porque elas não sabem guerrear. O diabo vem com todas as suas informações. Chegamos numa igreja e vamos para o departamento infantil e dizemos, ele não é bom. Não vou ficar nessa igreja porque o departamento infantil não é bom. O diabo vem e potencializa. Mas se você soubesse guerrear, aquela informação seria divina. Não é que essa igreja não tem um departamento infantil bom. Essa igreja tem uma excelente oportunidade para que eu possa criar dentro dela um departamento infantil que funcione. Isso é guerra. Ô diabo, vai para lá com tua informação. E você pega a realidade e recria ela para a glória de Deus. Casamento. Como eu disse ontem. É difícil. Tenho 11 anos de casamento. Creio que é um bom casamento. As crises são poucas. Mas é difícil, são dois seres humanos.
Como eu sempre digo, quem está casado há mais de 5 minutos já tem motivo para não estar casado. Já tem motivos para desistir. Mas a lógica é justamente essa, saber fazer guerra. Então, quando minha esposa age mal, a pergunta correta a se fazer é se eu mesmo sou o gatilho do comportamento, coisa que nós não fazemos. A gente reage em ofensa ao comportamento do outro. Mas nem sequer pergunta, será que não fui eu o motivo desse comportamento? Isso é guerra. Porque se você ofendeu, o diabo chega para ser seu sócio emocional, para fazer com que um probleminha se torne um problemão. Alguém perguntou, qual é o segredo do casamento, pastor? Amar subjetivamente. Como assim, pastor? A outra pessoa tem sua história, amém? Sem você, como indivíduo, como filho, como pai, como cidadão. Então, a subjetividade é fazer a pergunta, a história dessa pessoa. Como a história dessa pessoa construiu ela para aquele momento que ela vive comigo? Como foi a relação com a mãe, com o pai, com a vida? Quantos anos iniciou a atividade sexual? Foi amada, decepcionada? Foi traída, é divorciada? Então, tudo aquilo coopera na visão e no comportamento que o outro vai ter comigo. Por isso que a Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecados. Cobrir não é fingir que não viu. O sentido da palavra cobrir é expiar, pagar o débito no lugar do outro. Foi o que Jesus fez. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus é subjetivo na análise e não objetivo. Objetivamente, Judas cortou a orelha de Malco. Subjetivamente, Pedro adorou Jesus, porque Pedro não queria matar Malco. Pedro queria defender Jesus. Por isso que Jesus disse, calma macho, vamos colar a orelha do camarada, e ordenou Pedro a pastor da igreja 3 dias depois que ele cometeu o pior pecado dele. Quem aqui entre nós faria isso? Quem aqui confiaria tudo que tem ao seu traidor 3 dias depois da traição? Isso é guerra. Isso é saber guerrear. Principalmente quando você perceber que o diabo já veio se aproximando para se associar a nós. Aí ele vem potencializando as ofensas. Você já percebeu isso? Você está numa situação, ela já é difícil e ela vai ficando sentimentalmente pior. É porque o diabo vai se aproximando e queimando os nossos corações com rancor. Já passou por isso ou só eu? Meu Deus, agora eu vou cometer um crime. Chega, queima dentro de você a ira, o rancor, a ofensa. Como essa pessoa pôde fazer isso comigo? É o diabo, pertinho, ó. E o fogo no teu coração é o inferno no coração dele chegando perto de você. Aí você precisa olhar e dizer, vou guerrear. Eu vou matar o diabo na unha. Eu vou surpreender a pessoa que me ofendeu. Eu vou amontoar brasas. Eu soube uma de Bill Johnson. Quando alguém entra no cenário, entra na moda, às vezes fica até chato ficar ouvindo direto, né? Então, o assunto que não para, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel. Mas é uma verdade, a gente não vai parar de ouvir sobre Bill Johnson e Bethel. Não vai. Por quê? Porque é um povo extravagante em seu amor por Jesus. Olha o que aconteceu com Bill Johnson. Entrou na conta uma oferta milionária. Muito dinheiro. Aí ele marcou uma reunião com a liderança. Entrou uma oferta milionária.
Aí os pastores, glória, aleluia, vamos plantar mais igreja, vamos expandir a obra. Ele disse, não, o Espírito Santo já falou o que fazer. Sério? Sério. O que nós vamos fazer? Dar todo o dinheiro para a igreja e para o pastor que mais nos persegue, que mais nos odeia. Transfira tudo para eles. Aí Jesus está sentado, ele diz, opa. Por isso uma convergência mundial do favor de Deus. Bethel é uma igreja improvável numa cidade improvável. Meu Senhor da glória, eu falei, como assim? Todo o dinheiro, todos os milhões, para quem difama, persegue, humilha, maltrata todos os dias. O que é isso? Guerra. Numa mão, colher de pedreiro, outra mão, a espada. Adoração com os lábios, trabalho com uma mão, guerra com a outra mão. Aí o fluxo do favor de Deus não cessa. Porque os inimigos não vão ficar satisfeitos só com a zombaria quando nós lemos. Eles não vão ficar só furiosos, indignados e zombeteiros. Eles vão para o ataque, como foram para o ataque. Aí Neemias pediu mais uma ideia a Deus. Deus, me dê mais uma ideia. E Deus deu a ideia. Bote o povo para adorar, trabalhar e guerrear. Louvaremos o Senhor constantemente, mas fale que todo trabalhador precisa ter uma arma. O momento mais perigoso da sua fé é quando Deus proporciona um milagre. Guarde isso. Porque é no momento que Deus concede um milagre que você baixa a guarda. Fica eufórico. Aí o diabo ganha vantagem. Quando Deus fizer um milagre, dê um loop de 360, viu? Lembra de Gideão? 32 mil guerreiros. Polgou. E Deus falou, sabe de nada, inocente. Passa limpo. Passou a limpo. De 32 mil para 11 mil. Foi uma perda significante, mas dá para ir. Aí o Senhor de novo, sabe de nada. Mandem tomar água. Mande eles tomar água. Quem se jogar como um animal para tomar água, você elimina. Mas quem descer as águas e trazer a água à boca com a mão, você seleciona. Por quê? A jornada é cansativa, exaustante. E quando você vê o milagre, você vai com tudo, perde o discernimento, perde o foco, perde a noção de tempo e de espaço e se joga. Então, se você se jogou para beber a água, você se curvou totalmente à água. Quando você se curvou totalmente ao milagre, você se tornou vulnerável ao inimigo, sua cabeça ficou a prêmio, à mostra. Mas se você, com toda cautela, chegou às águas, olha só, se ele disse, aquele que se agachar, trazer a água com a mão até a boca. O cara está assim, ó, agachado e aqui. Mas ele não perde o movimento. Ele não perde a visão. Ele não perde o discernimento. Ele continua vendo. E consegue perceber se vai haver algum ataque. O outro não, o outro está aqui, ó. Aí vem o inimigo e corta a cabeça. Então o momento mais delicado da nossa fé não é quando nós precisamos, é quando Deus responde à nossa necessidade, é o momento do milagre. Eu sempre dou o exemplo do carro. O varão fez até jejum de Daniel pelo carro. Aí o carro chega, o varão some a 200 por hora. Eu sempre digo, criancinha de Jesus, não está pronto para grandes coisas.
Deus não pode falar coisas maiores, mais importantes, mais poderosas. Não sabe fazer guerra, anda por instinto. Tem um ventre como Deus, como disse o apóstolo Paulo, e ter ventre como Deus é só obedecer quando tem necessidade, quando o calo aperta. Deus não merece só nossos problemas, amado irmão. Graças a Deus que nosso Deus é bom, Ele cura. Mas por que Deus não tem a gente na hora da prosperidade? Por que buscar ao nosso Deus somente em momentos de dores e sofrimento, de dívida? Deus resolve nossa dívida? Aleluia! Mas quem aqui está feliz, constante e frutífero na presença de Deus no tempo da provisão? Deus tem o seu melhor? A gente quer dar o nosso divórcio para Deus resolver e nunca deu o namoro para Deus resolver. A gente quer dar a dívida a Deus, mas a gente não deu os nossos melhores dias a Deus. A gente quer dar o choro, mas não deu o sorriso. Quando está tudo bem, Deus é a nossa prioridade? C.S. Lewis disse que o sofrimento não é a vontade de Deus, o sofrimento é a permissão de Deus. Ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Deus fala a nós, Ele diz, na calma, na bonança, na prosperidade. Mas porque somos inconstantes no ouvir, Deus amplia sobre nós o sofrimento. Parece que a igreja entendeu que Deus só merece os filhos débeis de Deus, por assim dizer. Por exemplo, quando o assunto é missões, eu não sei se você já lidou com algum missionário pessimista. Parece que Deus odeia a igreja. Deus só amava você quando você era perdido. O camarada vem, conta um drama, deixa uma culpa danada, porque nós estamos trabalhando, você é empresário. Meu irmão, se você ouvir um missionário imaturo, você vai, no outro dia, passou um lá na igreja, dizendo que a casa dele nem porta, nem fechadura tem mais. Pode entrar qualquer pessoa, dormir, vestir as roupas, pegar os tênis do filho. Aí para o cara é um aleluia. Mas para mim é experiência sua. E experiência não é doutrina. Você está doido? Eu amo meu espaço. Eu amo meu sofá. Acordar com outro indivíduo dentro da minha casa? Não. Não digo que não existe, mas é para ele. Ele diz, eu era alto funcionário de uma multinacional, meu salário mantinha 20 famílias. Amém. Mas é para você, coisa linda, não é para mim não, e não é para o outro não. O camarada pregou que eu tive que despregar, infelizmente, porque teve médico na igreja dizendo, amanhã eu fecho a empresa e vendo os carros. Aí eu falei, então faz todo mundo a obra e ninguém mantém a obra. Vai dar certo? É todo mundo missionário. Quem for em tempo integral é missionário, mas quem está trabalhando todos os dias, aqui, de 8 às 18, é missionário. O advogado da igreja é missionário, o empresário é missionário, o milionário da igreja é missionário. Porque se todo mundo faz a obra, ninguém mantém, mas se todo mundo mantém, ninguém faz, é um time. Glória a Deus. Então Deus está esperando de nós essa expansão, esse amadurecimento. Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente frutifique, que a gente estabeleça uma nova realidade na sociedade, mas a gente tem que entender isso. Adoramos e a adoração nos deu trabalho. Enquanto nós trabalhamos, a gente mantém um olho no padre e o outro olho na missa. Como diz na minha terra, né? Sou de Maceió. Ó, tô de olho. Então você está amando aqui Jesus, mas não perca de vista as estratégias de distorção do seu inimigo. Se você está bem com a sua família, o diabo vai querer atacar seu dinheiro. Se você está bem no seu dinheiro, o diabo quer atacar seus filhos. Se você estiver bem com seus filhos, o Senhor quer atacar o seu ministério. Se o seu ministério está bem, ele não cansa. Até que você aprenda a adorar, trabalhar e guerrear. Aí ele vai embora.
E volta de vez em quando para ver se você continua constante. Uma coisa a gente tem que elogiar o diabo. Ele é teimoso, persistente, perseverante. Ele sabe que já deu errado. Lembra lá da legião que possuía o indivíduo que entrou nos porcos? Olha o que a legião disse. Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, porque nos perturba antes do tempo. Ele sabe que já deu errado, que não tem como ele vencer. Que ele só é, como diz Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode agir sem que Deus permita uma timeline, um espaço de tempo para que ele tenha liberdade de fazer o que ele faz. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que Deus está sentado. A gente, ai meu Deus, vamos igreja, defende Deus. Amado, o salmista no capítulo 2 diz que o Senhor olha para as conspirações dos governantes da terra contra seu ungido e ri. Dizendo, como diz no meu Nordeste, negada, vocês sabem de nada. Quando Deus levantar, negada, corre, viu? Porque Deus vai fazer sombra. Imagina, Deus está sentado. Quando ele levantar, John Piper diz que o universo é como um grão de amendoim no bolso de Deus. Deus vai fazer sombra. Aí João diz em Apocalipse que muitos procurarão a morte fugirá deles. Porque até a morte será amedrontada pela presença do Eterno. Se hoje nós quisermos morrer, a morte nos mata. Mas no dia do Senhor, até a morte estará fugindo junto com aqueles que não pertencem ao Senhor. Vamos amá-lo. Que Deus nós temos. Vamos ser constantes, frutíferos, fiéis, amorosos, inclusivos. Como eu disse ontem, santidade é para ser compartilhada. Santidade é para fazer bem às pessoas e não para fazer mal. Santidade não é para criar religião, carranca, camarada todo carrancudo achando que é santo porque é todo, não sorri, não se alegra, não celebra a vida. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de gente, Jesus gostava de comer, porque Jesus era santo. Jesus dizia, olha, eu sou de Deus, então ser de Deus faz bem. Vem, negada, senta aqui, vamos celebrar a vida. Primeiro milagre foi numa festa. Porque Jesus entendeu que santidade faz bem. O mundo conhece o crente como a pessoa do não faz, mas o mundo não conhece o crente pelo sorriso. Ó, aquele é crente, camarada feliz, polgado, constante, fiel. Dá para confiar nele, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Prestativo, não é vingativo, serve os amigos do trabalho, até que as pessoas perguntem por que você é como é, e você vai falar por que você é. Você acha que pregar o evangelho é abrir a Bíblia no trabalho, você não é pago para pregar a Bíblia no seu trabalho. Seja o melhor que você puder para a glória de Deus e deixe as pessoas perguntarem por que você faz como você faz. Aí você vai falar. Mas o mundo conhece a gente pelo abatimento, não faz. A gente não pode fazer nada, porque Deus é um estraga-prazer. E o mundo não conhece a gente pela alegria, pelo amor. Eu fiz um trato com há 5 anos, eu tento colocar na cabeça da igreja. Somos a igreja da cidade. Somos uma igreja para a cidade. Eu não aceito ter uma igreja numa cidade e essa igreja ser inútil, ela fechar e a sociedade não sentir falta. Igreja de Jesus faz falta. Jesus foi partir, os discípulos não queriam. Mas o Senhor disse, é necessário que eu vá, eu vou fazer morada para vocês. Então um cristão faz falta. Você está aqui nessa manhã me ouvindo. Para quem você está fazendo falta? Ou está aqui é um favor que você está fazendo a alguém? Graças a Deus, de manhã não está aqui não, foi para a igreja. Ou alguém está em casa dizendo, ai meu Deus, por que ele foi para a igreja?
que você faz falta. Aí eu dei uma estratégia. Estou tentando há 3 anos. Graças a Deus prosperou. Esse ano a gente conseguiu. Eu quero que a nossa igreja entre nas escolas. Pastor, que plano doido, não vai dar certo. Vai. Aí chegou um pastor para a virada. Aí eu falei no domingo, eu quero alguém de coragem para nessa semana ir nos órgãos da cidade, nas escolas da cidade, e no próximo domingo me trazer um relatório. Aí chegou um dos pastores e está aqui. Temos 40 e tantas escolas e 29 mil alunos de rede pública na cidade. Aí eu falei, bora? Ele disse, bora. Então eu disse, no mínimo eu quero o dízimo de alunos aqui congregando. Aí perguntaram, como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente cuida de quem cuida. Depois os que cuidam confiará as crianças a nós. Então, o que a gente está fazendo? Pego toda a igreja e empodero ela, dizendo que cada membro é um missionário. A massagista da igreja é uma missionária, porque o professor está estressado e uma massagem é divina. O psicólogo da igreja é missionário, porque ele vai ficar ali com os traumas que um professor tem, ele é agredido em sala de aula, volta e meia. Então, nós passamos um dia com os profissionais, colocamos vários profissionais da igreja em favor deles. Massagem, eu dei uma palestra sobre o sentido da vocação do professor, que não é pelo salário, é pelo milagre de ver daqui a 30 anos que o teu aluno deu certo, que teu aluno virou um livro a ser lido, que teu aluno é importante para a sociedade na qual ele está inserido. Então, os professores choravam. A professora chegou e disse, todo mundo se preocupa com o aluno, ninguém se preocupa com o professor. Tem 20 anos que eu sou professor, eu nunca fui amada. Amada, eles foram domingo no culto na igreja, o diretor chorava. E eles perguntavam, quem é o político? Em nome de quem? Não, a gente está aqui por estar aqui. Queremos amar vocês. E queremos os alunos. Vocês nos dão? Mas são 1.200. Dê para nós, a gente gosta de problema. Quando eu entrei em outra escola, eu disse, ela falou, o que você quer? Você quer alguma coisa. Você é pastor? Pastor não faz as coisas de graça. Aí eu disse, mas eu faço. O que você quer? Aí eu disse, para dizer que eu não quero nada, eu quero. Aí ela falou, eu falei. Eu quero, se você quiser eu construo uma quadra de esporte para você, se você quiser que eu reforme a escola, eu reformo. Mas o que eu peço a você é, eu quero seus piores alunos. E isso é o que eu quero. Me dê seus piores alunos. Se for fome, pedofilia, alienação parental, o que você tem? Aí eu fui pregar aqui em Curitiba. Ela mandou a lista. Eu chorava, porque eu fui lembrando deles. Fulano de tal a ambulância foi buscá-lo em sala de aula porque tinha 3 dias que não comia. Fulano de tal precisa de um tênis porque vai para a escola descalço. Fulano de tal precisa de uma mochila porque a mochila é uma sacola de supermercado. Aí eu fui lendo, lembrando dos meus 3 e chorando porque era ridículo a lista. Ridículo. Básico. E eu cheguei na igreja bravo, dizendo, quando a gente faz bazar, tem crente mau caráter que manda roupa íntima aqui, viu? Furada, amarelada. Falei, isso é uma desonra ao Senhor. Então tá aqui 26 crianças que precisam ser amadas, mas vão ser amadas com o amor que você tem pelos seus próprios filhos. Então se for fazer, vamos fazer direito. Então, eu não aceito menos de 3 peças. A criança precisa de camisa. Eu não aceito menos de 3 peças e não aceito a marca que você não daria ao seu filho. Aí eu disse, agora a igreja vai pedir minha demissão, né? Que eu fui com tudo. Eu falei, rapaz. Aí eu me surpreendi. Aleluia! E a gente fez uma festa para entregar os presentes às crianças. Nike, as marcas de mochila, de tênis, de roupa, de tudo. Os professores ficavam chocados, mas o maior choque foi que quando a criança pegou
camisa Nike, mochila Nike, tênis Nike. Ele viu a cesta básica e disse, é minha também? Ele largou tudo, pegou a cesta e saiu correndo. E a gente diz, ei, volta aqui. Ele diz, não, eu preciso levar para minha avó. Tem 1 semana que ela não come. Aí o que aconteceu? Todo diretor regional do Distrito Federal soube. A gente pintou a escola, cuidou dos professores, reformou a quadra de esporte. Terça-feira, o nosso grupo de homens vai inaugurar a quadra da escola, jogando futsal lá. O responsável soube e disse, o quê? Que doideira que é essa? Uma igreja? Pastores? Chama esse povo aqui. Aí foi fazer uma reunião. Aí dizendo, se a gente der toda a cidade para vocês cuidarem, vocês aceitam? Aí a gente assim na reunião, acho que a gente vai pensar sobre isso. Então coisas extraordinárias são possíveis. A gente só precisa fazer isso aqui de olhos abertos. Adorar o Senhor, trabalhar para o Senhor e guerrear, fazer guerra. Guerra em favor da vida, essa é a nossa ética, a ética do bom samaritano. E o bom samaritano não deixa ninguém morto à beira do caminho. O bom samaritano muda os seus planos para incluir o outro em sua agenda. O bom samaritano abre mão do que é seu em favor daquilo que é do outro. Eu fiz a cirurgia numa garota quando eu entrei na outra escola. Esses 26... Tinha uma menina que há 10 anos, na fila do SUS, no Distrito Federal, para fazer a cirurgia, 8 anos. A criança não dormia, não se concentrava, 10 anos ainda na 2ª, 3ª série. Tinha inflamação das amígdalas, o rosto acavalado por causa dessa enfermidade, o céu da boca aprofundado, os dentes atrofiados. Aí eu olhei e eu disse, eu sou o milagre. Eu aceito. Mas pastor, a cirurgia é quase 10 mil reais. Eu estou nem aí. Aí eu cheguei diante da igreja dizendo, vamos? Aí fiquei com medo, porque nessas horas você tem medo que o povo diz, esse pastor é maluco. Vou sair dessa igreja. Já teve gente que saiu da igreja dizendo, eu vou sair porque você ama demais. Eu falei, vem gente reclamando que pastor rouba demais e tem gente que não gosta quando o pastor ama demais também. Mas graças a Deus, a gente em 1 semana arrecadou 15 mil. Eu fiz a cirurgia da garota, eu coloquei dentes na mãe, que a mãe era banguela, não tinha dente, sobrou dinheiro ainda no caixa da igreja. Aí perguntaram, pastor, por que isso? Aí eu disse, é porque você não está enxergando a Yasmin, é o nome dela, daqui a 30 anos. Eu estou. Uma das nossas pastoras, eu entrei em contato com a mãe, uma das minhas pastoras não soube e entrou em contato também. Aí a mãe da Yasmin respondeu dizendo, pessoal, obrigado. O meu filho hoje, por causa de vocês, é goleiro do Sesc. Que tem Sesc? É goleiro do Sesc. O menino era quase um marginal de rua, largado. Meu filho é goleiro. Que a igreja entrou, cuidou, levou material, fez a cirurgia. E a Yasmin está no louvor de uma igreja aqui. Os dois são crentes e amam estar na presença do Senhor. É sobre isso que eu estou falando com você nessa manhã. Coragem. Você se capacita a receber mais milagres de Deus quando você quer ser o milagre em nome de Deus. Aí o fluxo não para. George Miller mantinha inúmeros orfanatos com oração, adoração e guerra. Ele fazia prestação pública das contas sem depender de ninguém. Todo dia um temor, todo mês um temor, vai dar certo? E no final dava. Porque ele tinha coragem para adorar, para trabalhar e para fazer guerra. Seja corajoso. Deus não quer ouvir mais a oração, se Deus quiser. Isso não é oração de fé, é oração de incredulidade. Você só pode orar se Deus quiser quando você tem que mudar de cidade porque não está escrito.
mas sobre aquilo que está escrito, Deus quer que você seja corajoso. Porque a Bíblia já revela o que Deus quis, então é mais ousadia e coragem do que subjetividade. Ah, se Deus quiser, eu vou prosperar. Não, Deus quer ouvir da tua boca por que você quer prosperar. E se essa prosperidade inclui a vida de alguém, aí Deus se interessa. Deus não tem nem problema de ouvir você dizendo, Senhor, eu quero ser milionário. O Senhor só vai perguntar por que você quer ser milionário. Porque a igreja moderna tem problema quando o assunto é finanças. Os apóstolos não falaram muito de dinheiro. Mas quando precisou tirar o corpo de Jesus da sepultura, não foi nenhum apóstolo franciscano que pagou o funeral. Quem foi? Discípulo rico, está escrito. E Jesus tinha um discípulo rico. E o seu nome era José de Arimateia. Então Jesus não tem problema com os seus pedidos. Jesus tem problema com o significado dos seus pedidos. Senhor, eu quero um carro. Aí o Senhor vai perguntar, para quê? Isso me inclui? Senhor, eu quero cura. Amém. Isso me inclui? Senhor, eu tenho planos ousados. Amém, meu filho, que bom. Isso me inclui? Adorar, trabalhar e guerrear. Curva sua cabeça. O vídeo está no ponto? Amém. Aleluia. Pai, obrigado. Tu és bom e fiel. Louvamos o teu santo nome. Que unção leve e preciosa, Senhor, está nos envolvendo nessa manhã. Louvamos o teu nome. Obrigado. Tu estás aqui entre nós. Tu habita cada um de nós. Exaltamos o teu santo nome. Glorificamos quem tu és. Tu és bom. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa casa de oração. Seus pastores, sua liderança, que o favor de Deus não se aparte nesse lugar. Eu apresento os discípulos dessa casa, o rebanho dessa casa, e peço ao Senhor, não pare de fazer. Só mude a perspectiva dos meus irmãos, e não pare de fazer, faça coisas extraordinárias neles, por eles, e que eles queiram que o Senhor faça através deles. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração e sabemos que a nossa vida não será a mesma. Sabemos que a nossa vida dará um salto de glória em Tua direção e na direção da cidade, do nosso próximo, do aflito, do invisível, do desamparado. Em nome de Jesus Cristo, descansamos em Ti, crendo que o Senhor é a nossa porção, crendo que o Senhor é o nosso melhor, crendo que o Senhor é a nossa herança. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu queria mostrar um videozinho aqui para você, rapidamente. Ei, glória a Deus misturado com aleluia. Ó, a cisterna aí, os irmãos que ajudou a fazer a cisterna da irmã Cida, Deus abençoa. Nós não tá ainda fazendo o culto de agradecimento não, que ainda não deu. Mas em nome de Jesus, tão logo nós já está fazendo o culto de agradecimento aqui e vai gravar um pedacinho, tá? Para mandar para os irmãos. Mas a cisterna está aí prontinha e cheia de água já, viu, meu povo? Cheia de água já. A irmã Cida, olha lá, tá falando cheia de água. Dá um oi aí, irmã Cida. A dona da cisterna, olha lá. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente, irmãos. Que nunca há de faltar na casa dos irmãos, no celeiro, nem água, nem nada, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ainda falta, viu, puxar 2 canos ali da casa, né, e põe um cano de lá, outro de cá, e vem descendo até chegar aqui na cisterna, para quando o Senhor Jesus mandar chuva, encher a cisterna dela de água também. Aonde está esses 2 tijolos é o buraco que vai o cano. Mas enquanto o Senhor não manda a chuva, porque tá aí a seca que nós estamos passando, então
põe-se o pipa d'água aqui, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e paz para todos. Põe a fotozinha que eu mandei também, um bannerzinho aí, para a gente conhecer quem nos fala ali, que é a irmã Thelma. Essa é a irmã Thelma, uma senhora de 65 anos, cega de um olho, 15% da visão do outro olho. O óculos dela tem essa espessura aqui. Só uma clínica em São Paulo que faz. Quando quebra, é um Deus nos acuda. Então ela é missionária no meio de comunidades quilombolas, já até intentaram contra a vida dela, tentando matá-la com um facão, 3 homens perseguindo, e uma mulher nessa idade cega, correndo no meio daquele sertão, e Deus deu livramento. Então, uma mulher ousada. Ela tem uma caminhonete que quebra todo dia ela manda um vídeo, pastor, ora aí, que tribulação, mas essa mulher não desiste. Então, quando eu vivo um mês bom de abundância, eu envio R$2.000 para ela e ela escolhe uma casa, eu peço para ela escolher uma casa, ela escolhe uma casa, faz o trato com a família que a gente vai construir, mas a família tem que compartilhar com a vizinhança. Então, 1.700, construímos uma cisterna, R$300, a gente contrata o primeiro carro-pipa. Mas eu estava conversando com o pastor ontem, a quebra da minha realidade foi em dezembro. Nesse projeto que eu disse, que eu trato de pastores e missionários em depressão, eu não trato, ela é a única missionária que eu apoio a missão. Mas no missionário eu apoio o indivíduo. Porque às vezes a gente investe em missão, mas no ministério do missionário. E às vezes para a igreja falta preocupação com o sujeito. Se ele comeu, se ele vai no shopping. Porque o missionário sofredor sempre tem isso na cabeça. Vamos comer uma pizza? Ah, eu sou missionário. Entende? Porque não é amado como pessoa. É amado só como obreiro, como missionário. Então, em dezembro, eu vou enviar um recurso. Aí enviei R$250 para ela, dizendo, olha, é para a senhora, é pouco, mas é de coração. Aí eu me assustei, porque o pouco para mim em Brasília, R$250 para mim em Brasília, R$5.000 em Brasília, uma família como a minha não consegue sobreviver. Com 3 crianças e o casal. Então, R$250, para a minha realidade em Brasília, não é muito recurso. Eu mandei para ela. Aí ela me desobedeceu e mandou as fotos. Ela manda, né? Nota, foto da aplicação. Ela mandou. Pastor, obrigado. Eu dei de comer para 301 crianças. Aí eu chorei, eu sentei para não passar mal, porque no dia que ela mandou, eu gastei esse dinheiro no jantar. Eu, Keila, Paulo, João e Tiago, 5. Jantaram e a conta deu R$250 em Brasília. A irmã Thelma, no Piauí, deu de comer para 302 pessoas, incluindo ela. Então eu não me isento de onde eu prego, eu inspirar e desafiar a igreja. Para nós, o básico é a sobrevivência de alguém em algum lugar. Eu não quero falar de culpa. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de nós podemos ter uma vida plena, e é nosso direito. Mas a gente não pode ter uma vida plena às custas da omissão do que é básico para alguém. Podemos viver bem, mas podemos também fazer com que alguém viva bem. Olha que básico. Aí eu falei, mas era para a senhora. Aí Deus me abençoou, aí eu mandei 400 para ela, dizendo, agora não é para nenhuma criança. Aí ela mandou mais uma foto, comprou um vestido. Aí ela chorou, dizendo, pastor, obrigado, porque nunca se preocuparam comigo. Olha como eu estou bonita para o Natal. Vou viajar, visitar meus filhos. Aí me mostrou uma sandália, um vestido. E essa saudação dela, glória a Deus misturado com aleluia. Então, eu gostaria, como eu disse ontem, que nós salvássemos pessoas que nós não conheceremos em vida. Essa é a minha alegria e a minha inspiração espiritual. O que eu estou fazendo, sem necessariamente estar no local,
está salvando pessoas que eu não conhecerei agora. Eu acho que eu vou diante da glória salvando quem eu vi ser salvo. Mas quando eu obedeço a Deus, a minha obediência está salvando alguém que eu não vi. Por incrível que pareça, você está aqui em Blumenau, seu dízimo pode salvar alguém no Japão e você nem sabe, porque a sua obediência libera uma reação em cadeia. Não é dinheiro, é vida. A nossa obediência a Deus não é a coisa em si, é o motivo, e o motivo se espalha. Então, quando você ama alguém, perdoa alguém, dá uma esmola para alguém, oferta a alguém, dizima na casa do Senhor, aquilo não tem limite. Aquilo libera um movimento divino sobre a terra. E pode estar tocando e salvando a vida de alguém que você nem tem consciência. Ô Jesus, me perdoa, eu só salvei 5 pessoas. Aí ele vai abrir uma porta e vai dizer, sabe de nada. Aí vai dizer, aqui tem 500 pessoas que foram salvas por você. Não, mas eu não evangelizei essas pessoas. Mas quando você perdoou aquela pessoa, você empoderou ela, está comigo e ela fez isso. Eu assisti um vídeo sobre vocação espetacular, que entre o contador fulano de tal, aí entrou um pastor. Não, mas eu não sou contador. Você quis ser pastor. Mas eu queria que você fosse contador, porque contador você cuidaria disso, disso e disso, e tantas pessoas seriam salvas. Que entre o pastor fulano de tal, aí entrou o contador. Não, eu não sou pastor, sou contador. Não, mas você quis ser contador, eu queria que você fosse pastor. E tantas pessoas não foram salvas porque você me desobedeceu. Aí chamou uma mãe chorando, dizendo, Senhor, me perdoe, eu não fiz nada para ti, eu só fui dona de casa e cuidei dos meus 2 filhos. Aí o Senhor sorriu e diz, vem para o gozo do teu Senhor, tu és uma bem-aventurada. Eu quero te mostrar as 3 milhões de pessoas que os teus filhos salvaram. Deus é bom. Graças a Deus eu estou vendo gente perder a respiração nessa manhã. Aleluia! Que bom! Deus está sacudindo a gente. Não precisamos ir para a África para fazer missões. Tem África dentro da nossa cidade. E se você pudesse salvar alguém junto comigo no Nordeste, eu ficaria muito grato. Amém? Eu vou ter que sair daqui a pouco, bem rapidamente, mas se você desejar ser parceiro nosso na salvação de alguém no Nordeste, me procure aqui no final. Vou ficar feliz de fazer isso com você. Amém? É uma honra. Eu estou de volta em outubro, né? Já virei amigo da casa. Tamo junto, tá? Não esqueça de nós em oração. Deus abençoe sua vida.